Imagine nascer em um tempo em que meninos do seu povo estavam sendo condenados à morte. Imagine ser colocado dentro de um pequeno cesto e lançado sobre as águas de um rio, sem saber que aquele gesto desesperado da sua mãe mudaria a história de uma nação inteira. Agora imagine crescer dentro do palácio do império que escravizava o seu próprio povo, aprender a linguagem, a cultura e o poder do Egito. E anos depois, abandonar tudo para se tornar o homem que enfrentaria o faraó, desafiaria um dos maiores impérios do mundo antigo e conduziria uma multidão pelo deserto rumo à liberdade. Essa é a história de Moisés. Uma história marcada por medo, fuga, chamado, milagres, confronto, liderança, fraquezas humanas e uma das missões mais impressionantes de toda a Bíblia. Mas existe algo ainda mais intrigante nessa narrativa. Moisés não foi apenas o homem do Mar Vermelho. Ele foi o bebê escondido da morte, o príncipe que virou fugitivo, o pastor solitário do deserto, o homem que falou com Deus diante de uma sarça em chamas e o líder que carregou nos ombros o peso de um povo inteiro. Hoje nós vamos mergulhar na história completa de Moisés, do começo ao fim, entendendo quem ele foi, quem eram os personagens ao seu redor, por que sua missão foi tão extraordinária e quais curiosidades tornam essa uma das narrativas mais poderosas e fascinantes de toda a Bíblia. Porque a vida de Moisés não é apenas a história de um libertador. É a história de um homem improvável, chamado para uma tarefa impossível. Para entender Moisés, primeiro precisamos entender o cenário em que ele nasceu. Os israelitas, descendentes de Jacó e de seus filhos, estavam vivendo no Egito. Eles haviam chegado ali gerações antes, no tempo de José do Egito, aquele hebreu que se tornou governador e salvou muitas vidas durante o período de fome. Mas o tempo passou. José morreu, sua geração desapareceu. E então a Bíblia diz que se levantou um novo faraó que não conhecia José. Faraó, como já vimos, não era um nome pessoal, mas o título dado ao rei do Egito. O Egito era uma das maiores potências do mundo antigo, com exército forte, administração centralizada, agricultura poderosa e um sistema político e religioso extremamente rígido. Esse novo faraó viu o crescimento dos israelitas com preocupação. Eles estavam se multiplicando, tornando-se numerosos. Então, ele decidiu oprimi-los. Os israelitas foram transformados em mão de obra forçada. Passaram a viver sob escravidão, sofrimento e humilhação. E aqui já aparece uma curiosidade importante. A história de Moisés não começa em um ambiente de calma espiritual, mas em um cenário de opressão nacional. Seu nascimento acontece no meio de uma crise coletiva. Com medo de que os hebreus se tornassem ainda mais fortes, o faraó deu uma ordem cruel. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto. É nesse cenário brutal que a história de Moisés começa. Moisés nasceu em uma família hebreia da tribo de Levi. Seu pai se chamava Amrão e sua mãe se chamava Joquebede. Eles eram israelitas vivendo sob o peso da escravidão egípcia. O fato de Moisés ser da tribo de Levi é importante, porque mais tarde essa tribo teria papel especial no serviço religioso de Israel. Joquebede, ao ver o filho recém-nascido, escondeu-o por 3 meses. Mas chegou um ponto em que já não era possível mantê-lo escondido. Então ela fez algo que atravessou os séculos como uma das cenas mais fortes da Bíblia. Colocou o menino em um cesto de junco, vedado para flutuar, e o deixou entre os juncos à beira do rio Nilo. Esse não foi um abandono frio. Foi um ato de desespero misturado com esperança. A irmã do menino, Miriam, ficou observando de longe. Miriam foi uma figura importante na história de Israel, irmã de Moisés e Arão, e mais tarde também reconhecida como profetisa. O cesto foi encontrado pela filha do faraó. Ao abrir e ver o menino chorando, ela sentiu compaixão. Percebeu que se tratava de uma criança hebreia, mas decidiu poupá-lo. Então Miriam, que observava tudo, se aproximou e sugeriu chamar uma mulher hebreia para cuidar do menino. E quem foi chamada?
a própria mãe de Moisés. Essa é uma das curiosidades mais impressionantes dessa história. A mulher que tentou salvar o filho da morte acabou sendo chamada pelo próprio palácio para criá-lo. Depois, quando cresceu, ele foi levado à casa da filha do faraó e recebeu o nome de Moisés. Tradicionalmente, esse nome é associado à ideia de tirado das águas, e isso é simbólico demais. O homem que um dia tiraria um povo inteiro de uma terra de escravidão começou sua própria história sendo tirado das águas. Moisés cresceu no ambiente da corte egípcia. Isso significa que ele não foi criado como um menino comum no meio da escravidão. Ele teve acesso à educação, à cultura e ao sistema de poder de uma das civilizações mais sofisticadas do mundo antigo. Ao mesmo tempo, ele era hebreu. Essa dualidade torna sua história extremamente intrigante. Moisés cresceu entre dois mundos. Tinha origem no povo oprimido, mas formação dentro do império opressor. Ele via a grandeza do Egito por dentro, mas carregava em si a marca do povo escravizado. A Bíblia não entra em todos os detalhes da juventude de Moisés, mas deixa claro que, ao se tornar adulto, ele começou a olhar para o sofrimento dos seus irmãos hebreus. E então acontece um episódio decisivo. Certo dia, Moisés viu um egípcio agredindo um hebreu. Tomado por indignação, Moisés olhou para os lados e matou o egípcio, escondendo o corpo na areia. Essa cena é muito importante porque mostra que Moisés ainda não era o líder maduro que mais tarde guiaria Israel. Ele tinha senso de justiça, mas agiu impulsivamente. No dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre dois hebreus, ouviu uma resposta que o atingiu profundamente. Quem te colocou como príncipe e juiz sobre nós? Essa frase revela algo duro. Moisés ainda não era reconhecido como libertador, nem mesmo pelo seu próprio povo. Quando o faraó soube do ocorrido, procurou matá-lo. Então Moisés fugiu. E aqui a história vira completamente. O homem que cresceu no palácio agora se torna fugitivo no deserto. Essa é uma curiosidade poderosa na narrativa bíblica. Antes de libertar uma nação, Moisés teve de ser quebrado no silêncio do exílio. Moisés fugiu para a terra de Midian. Midian era uma região associada aos midianitas, povo do Antigo Oriente Próximo. Foi ali que Moisés encontrou abrigo depois de perder sua posição no Egito. Junto a um poço, ele ajudou as filhas de um sacerdote local. Esse sacerdote é chamado Reuel em um trecho e Jetro em outro, sendo tradicionalmente entendido como o sogro de Moisés. Jetro foi uma figura importante porque não apenas acolheu Moisés, mas depois também lhe ofereceria conselho prático sobre liderança. Moisés casou-se com Zípora, filha de Jetro, e passou a viver como pastor. Pense no contraste: do palácio à poeira do deserto, da política do Egito ao cuidado silencioso de rebanhos, da pressa impulsiva à lentidão da vida pastoral. Moisés permaneceu ali por muitos anos. Esse período parece silencioso, mas foi decisivo. O deserto não foi perda de tempo, foi preparação. Um dia, enquanto apacentava o rebanho, Moisés chegou ao Monte Horebe, também associado ao Sinai. Ali viu algo estranho. Uma sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Moisés se aproximou para observar melhor. Então, ouviu a voz de Deus. Essa é uma das cenas mais sagradas e impressionantes da Bíblia. Deus chama Moisés pelo nome. Diz que ele deve tirar as sandálias dos pés, porque o lugar é santo. Deus, então,
se apresenta como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o Deus da aliança, o Deus da história de Israel. Aqui é importante lembrar quem foram esses nomes. Abraão foi o patriarca chamado por Deus para iniciar uma descendência e receber promessas. Isaque foi seu filho, herdeiro da promessa. Jacó, pai de José e dos demais patriarcas tribais, tornou-se conhecido como Israel. Ao citar esses nomes, Deus mostra a Moisés que sua missão não está solta. Ela faz parte de uma história muito maior. Então Deus diz que viu a aflição do seu povo no Egito e ouviu o seu clamor. E em seguida vem o chamado. Moisés deveria voltar ao Egito e confrontar o faraó. Moisés hesita. Ele pergunta quem é ele para fazer isso. Pergunta o que dirá ao povo. Teme não ser ouvido. Em outro momento diz que tem dificuldade para falar. Essa parte torna Moisés extremamente humano. O grande libertador bíblico não respondeu ao chamado com autoconfiança heróica. Ele respondeu com medo, insegurança e sensação de incapacidade. E essa é uma curiosidade fundamental. Muitas vezes, a grandeza da missão bíblica começa em alguém que se sente pequeno demais para cumpri-la. Diante da insegurança de Moisés, Deus permite que seu irmão Arão o acompanhe. Arão era irmão mais velho de Moisés e teria papel central como porta-voz, e mais tarde, como primeiro sumo sacerdote de Israel. Com isso, já entendemos uma dinâmica importante. Moisés seria o homem chamado para liderar e receber a palavra, enquanto Arão ajudaria na comunicação diante do povo e do faraó. Então, Moisés retorna ao Egito. Volta não como príncipe egípcio, mas como mensageiro do Deus de Israel. Ao chegar, Moisés e Arão se apresentam ao faraó com uma mensagem clara. O Deus de Israel mandava que o povo fosse libertado para adorá-lo. O faraó endureceu o coração. Em vez de aliviar a escravidão, aumentou a carga de trabalho do povo. Esse é um detalhe muito forte. Às vezes, o começo da libertação parece piorar o sofrimento antes de produzir a saída. Então, começa uma sequência de confrontos que se tornaria uma das partes mais conhecidas da Bíblia, as pragas do Egito. As pragas foram juízos que atingiram o Egito em diferentes dimensões. As águas transformadas em sangue, as rãs, os piolhos ou mosquitos, as moscas, a peste sobre os animais, as úlceras, a saraiva, os gafanhotos, as trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. Cada uma dessas pragas tinha impacto profundo sobre a vida egípcia. Muitos estudiosos também observam que elas atingiam áreas ligadas à economia, à natureza, à estabilidade social e até ao orgulho religioso do Egito. Isso torna a narrativa ainda mais intrigante. Não era apenas uma sequência de desastres, era o desmonte progressivo da falsa sensação de controle do império. A cada praga, o faraó resistia, cedia parcialmente ou voltava atrás. E isso intensifica a tensão da narrativa. Porque o texto mostra que a libertação não veio em um instante simples. Ela passou por confronto repetido, pressão crescente e juízo progressivo. Antes da última praga, Deus dá instruções específicas ao povo. Cada família deveria separar um cordeiro, sacrificá-lo e marcar com sangue os umbrais das portas. Também deveriam comer a refeição preparados para partir. Essa celebração ficaria conhecida como Páscoa. A Páscoa se tornaria um dos marcos mais importantes da memória de Israel, porque lembrava a noite em que a morte passou pelo Egito, mas poupou as casas marcadas pelo sinal determinado por Deus. Aqui há uma curiosidade muito profunda. A Páscoa não era apenas lembrança histórica. Ela se tornou um símbolo espiritual enorme dentro de toda a tradição bíblica. Naquela noite, os primogênitos do Egito morreram. O faraó, quebrado pela dor, finalmente permitiu a saída dos israelitas. Depois de tantos anos de escravidão, Israel saiu do Egito. Era uma multidão. Homens, mulheres, crianças, rebanhos, pertences e memória de sofrimento.
Moisés agora não era mais o fugitivo do deserto. Tornara-se o líder de um povo inteiro em movimento. Mas a saída ainda não era o fim. Logo surgiu novo perigo. O faraó se arrependeu de tê-los deixado partir e enviou seu exército atrás deles. Então os israelitas chegaram diante do mar. Atrás deles, os carros do Egito. À frente, as águas. É um dos momentos mais dramáticos da Bíblia. O povo entra em pânico, reclamam com Moisés, acham que morrerão ali. Mas Moisés responde com firmeza. E então acontece o milagre que atravessou os séculos. Deus ordena que Moisés estenda a mão sobre o mar. As águas se abrem. O povo passa em seco. Depois, quando o exército egípcio tenta atravessar, as águas voltam e os cobrem. Essa é uma das cenas mais emblemáticas de toda a história bíblica. Não é apenas um milagre visualmente grandioso, é um símbolo definitivo de libertação. O povo que não podia se salvar foi salvo. O império que parecia invencível foi vencido. O caminho que parecia impossível foi aberto. E aqui está uma curiosidade poderosa. O homem que começou sua história em um rio, dentro de um cesto, agora lidera uma nação inteira através das águas. Depois da travessia, Moisés entoa um cântico de vitória. Miriam, sua irmã, aparece novamente com tamborins, liderando as mulheres em celebração. Isso mostra que a libertação não foi apenas um fato político, foi uma experiência de memória, adoração e identidade nacional. O povo agora sabia que não havia saído do Egito por força própria, mas a história de Moisés não termina no Mar Vermelho. Na verdade, depois da libertação, começa uma nova fase muito difícil, a travessia do deserto. O povo sente sede, falta água, depois falta alimento. Surgem murmurações, medo, ingratidão e rebelião. Deus fornece maná, o alimento diário no deserto. Em outro momento, envia codornizes. Também faz sair água da rocha. Esses detalhes revelam algo muito humano. Sair da escravidão foi mais rápido do que tirar a mentalidade de escravidão do coração do povo. Em certo momento, Jetro, sogro de Moisés, observa que ele estava sobrecarregado, tentando resolver sozinho todos os problemas do povo. Então lhe dá um conselho sábio: organizar líderes sobre grupos menores para dividir a responsabilidade. Essa é uma curiosidade muito interessante, porque mostra Moisés não apenas como profeta e operador de milagres, mas como líder administrativo que precisou aprender a delegar. A Bíblia mistura o sobrenatural com questões muito práticas de organização. Isso torna a narrativa rica e realista. Depois Israel chega ao Monte Sinai. Ali acontece um dos eventos centrais de toda a história bíblica. Deus estabelece aliança com o povo e entrega a Moisés a lei. Entre esses mandamentos estão os famosos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foram apenas regras religiosas isoladas. Eles formavam a base moral e espiritual da relação entre Deus e Israel. No Sinai, há trovões, relâmpagos, fumaça e temor. Moisés sobe ao monte para encontrar-se com Deus. Esse episódio reforça sua posição singular como mediador da aliança. Mas enquanto Moisés estava no monte, o povo se corrompeu. Achando que Moisés demorava demais, pediram a Arão que fizesse algo visível para representá-los. Arão, então, participou da formação do bezerro de ouro. Esse foi um dos momentos mais graves da jornada no deserto. Perceba a ironia dolorosa. O povo havia acabado de ser libertado com sinais extraordinários, mas ainda assim queria uma imagem palpável para seguir. Isso mostra como a fragilidade espiritual do ser humano pode coexistir até mesmo com memórias recentes de milagres. Moisés desce, vê a cena e reage com profunda indignação. Ao longo da caminhada pelo deserto, surgem outras crises. Há reclamações constantes. Há medo diante da terra prometida. Há incredulidade quando os espias retornam. Há rebeliões de liderança, como a de Corá. Tudo isso pesa sobre Moisés. Ele não liderava um povo fácil.
Liderava uma multidão marcada por dores antigas, inseguranças, impulsos e infidelidades. Essa é outra curiosidade importante. Muitas vezes Moisés é lembrado apenas por milagres grandiosos, mas boa parte da sua vida foi gasta suportando o peso emocional e espiritual de liderar um povo instável. Mesmo sendo grande líder, Moisés também falhou. Em um episódio marcante, quando o povo clamava por água, Deus deu instruções específicas, mas Moisés, pressionado e irritado, feriu a rocha de maneira que revelou desobediência. Por causa disso, ele foi informado de que não entraria na terra prometida. Essa parte é profundamente séria e humana. O homem que enfrentou o faraó viu o mar se abrir e falou com Deus no monte, não pisaria na terra, para a qual conduziu o povo por tantos anos. Isso torna sua história ainda mais poderosa, porque a Bíblia não transforma seus maiores personagens em figuras sem falha. Ela mostra a grandeza deles, mas também sua humanidade. No fim da vida, Moisés abençoa o povo e passa a liderança para Josué. Josué foi seu auxiliar e mais tarde seria o homem responsável por conduzir Israel na entrada da terra prometida. Moisés então sobe ao Monte Nebo. Dali, vê a terra à distância. Depois morre. Seu fim carrega uma mistura de honra, tristeza e mistério. A Bíblia registra sua morte de maneira solene e profunda. E aqui há uma última curiosidade marcante. Embora Moisés não tenha entrado fisicamente na terra prometida, sua marca sobre a história de Israel foi tão gigantesca que ele se tornou um dos personagens mais centrais de toda a tradição bíblica. A história de Moisés continua fascinando a humanidade, porque une tudo aquilo que mais toca o coração humano: medo, sobrevivência, fuga, chamado, confronto, milagre, liderança, fraqueza e propósito. Moisés foi o bebê escondido da morte. Foi o príncipe criado em terra estrangeira. Foi o homem impulsivo que fugiu. Foi o pastor silencioso do deserto. Foi o escolhido diante da sarça ardente. Foi o mensageiro que enfrentou o faraó. Foi o líder que viu o mar se abrir. Foi o homem que carregou um povo inteiro, mesmo com suas próprias limitações. E talvez seja exatamente por isso que sua história permanece tão viva. Porque Moisés não era apenas um herói distante. Ele era um homem real, cercado de medo, pressão e falhas, mas ainda assim chamado para uma missão gigantesca. Sua vida nos lembra que o chamado de Deus pode alcançar alguém no anonimato, no deserto, na fuga e até na sensação de incapacidade. E também nos lembra que quando a libertação parece impossível e o caminho parece fechado, Deus ainda pode abrir o que ninguém imaginava que pudesse ser aberto.